bom que você veio a mais um culto de oração, de louvor e de ministração da palavra do Senhor. Você vai abrir a sua Bíblia, você que a trouxe, Evangelho de Jesus Cristo, com registros feitos por Mateus, no capítulo 5, versos de número 13 ao 16, leremos pela 25ª vez esse texto para o nosso tema, dando continuidade a ele, responsabilidade. Quem é responsável aí diz amém. Amém. E ai de nós se não formos, né, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe pastor Gilmar Portugal e com ele cumprimento todos vocês que com grande esforço vieram participar aqui. Bom se pudesse vir toda terça, né? Mas a distância faz com que eles venham poucas vezes no ano aqui. Parabéns pelo esforço de todos os nossos irmãos. Deus abençoe a todos, queridos visitantes, evangélicos ou não. E é uma alegria tê-los aqui. Você que nos acompanha via internet, entre tantos, pastor Manel e irmã Neuza, que sempre que não estão aqui, estão com o televisor ligado e participando. E sempre que eu encontro ele, ele comenta parte das mensagens que ministramos aqui. Deus abençoe pastor Manuel, irmã Neuza, são os nossos patriarcas e matriarcas aqui do campo. E a amiga que a Anice trouxe, a Milka, né? Está ali, Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos os demais. Vamos fazer aquela leitura bonita que a gente faz todos juntos. Tem tanta gente aqui que já sabe de cor, né, esse texto. Vamos lá? 3, 2, 1. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois glória a Deus. Deus abençoe, tome assento. Que bom que a irmã Leonora chegou, né? Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, aí alguém fala assim, pastor, nem cantou, né? Calma, calma. Calma lá. Nós passamos aqui 9 ou 10 terças-feiras na primeira frase. E não termina. Mas vamos para a próxima frase do texto. Estamos aí falando sobre o sal. Quem acredita ser o sal da terra aí, diga glória a Deus. Jesus disse, vós sois o sal da terra, ponto e vírgula. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E se o sal for insípido, e se o sal for insípido. Jesus está falando da possibilidade de o sal perder a sua função. Repetindo, só estamos falando o que Jesus falou, da possibilidade do sal perder a sua funcionalidade. A palavra grega traduzida por insípido não é uma palavra que a gente usa o tempo todo, então é bom buscar do original para a gente entender ela melhor.
Então a palavra grega para insípido é morantê, M-O-R-A-N-T-H-E, morantê, que transmite a ideia de tornar-se insensato, perder a qualidade, perca de qualidade, tornar-se inútil, insignificante, perder a capacidade de produzir impacto. Essa palavra morantê dá um livro, porque ela traz uma profundidade muito grande. Morantê, que é o insípido, é algo ineficaz. Está presente, mas não cumpre sua função. Está presente, mas não cumpre a sua função. Morantê fala de algo inútil, já não serve para aquilo que foi planejado. Porque quando Jesus nos chamou e Ele investiu em nós tantas coisas que nós já falamos aqui, e esse investimento feito por Jesus, ele precisa ser preservado, zelado, cuidado, porque se não acontecer isso da minha parte e da sua, eu passo a não viver aquilo que o Senhor projetou em mim. Esse morantê, que é o insípido, é algo inoperante, não exerce mais sua ação, é algo também improdutivo, não gera o resultado esperado. Imagine você quando você investe em algo e você, ao passar do tempo, você descobre que o seu investimento se tornou em prejuízo, não deu certo. No mundo material há uma tristeza, há uma frustração, há uma decepção. Jesus tem investido em nós, investido a salvação em nós. Você acredita que Ele investiu salvação em você? Amém? E Ele investiu muitas outras coisas. Ele investiu vida. Olha você vivo aí. Olha eu vivo aqui. É o Senhor investindo vida em nós. E a lista, ela é muito grande. Mas se nós nos tornarmos insípidos, ou morantê, nós nos tornamos inoperantes. Apesar de todo o investimento feito, a gente não funciona como deveria. Morantê fala de improdutivo, que não vai gerar o resultado que se espera. Fala de algo inerte, está ali, mas não reage nem transforma, não causa mudança. O morantê também diz de algo desvirtuado. Desvirtuado é diferente de virtude. O Senhor investiu virtude em nós. Mas quando algo se torna desvirtuado, é aquilo que afastou-se da sua finalidade original. E continua a lista sobre isso, e eu estou resumindo essa palavra, porque ela é muito profunda. Jesus dizendo do insípido. Então Jesus está falando da possibilidade de um discípulo, um seguidor dele, deixar de cumprir o propósito pelo qual foi chamado e para o qual existe. Nós que servimos a Deus, fomos chamados para um propósito. Todos nós. O Senhor ministrou algo em nossa vida. Existe um propósito. Existe um chamado.
A pergunta é: como pode o sal deixar de ser sal? Em termos químicos, se alguém entende um pouco de química, o cloreto de sódio, que é o sal, ele não perde o seu sabor. Então por que Jesus falou sobre isso? Por que ele falou dessa forma? Aí é preciso conhecer um pouquinho da história para entender o porquê de Jesus ter falado o que falou. O sal usado na antiguidade, ele podia ser misturado com outras substâncias. E quando os componentes solúveis eram dissolvidos ou removidos, restava um material que parecia sal, mas já não tinha a mesma eficácia. Quem olhava, fala, não é sal sim. Mas quando colocava no alimento, ele não alterava, ele não dava o sabor, porque o sal tinha sido misturado com outras substâncias. O sal misturado com outras substâncias, ele foi influenciado, ele foi contaminado com outras coisas. Então quem olhava pensava que era sal, mas ao provar descobria que não era o sal que funcionava. O interessante é que a aparência permanecia, porém a eficácia era perdida. E não tem como não aplicar em nós, porque Jesus falou sobre nós, sobre os seus seguidores. Quando o cristão, que é o nosso caso, permite que os valores do mundo se misturem com os valores do reino, ele corre o risco de perder o seu poder de ação e de atuação, mesmo que continue com a aparência. Ele continua aparecendo, porque é mais fácil continuar aparecendo e não ser, do que ser de fato. E Jesus falou em outros textos sobre essa aparência enganosa, que nós já citamos aqui muitas vezes. Então o problema não é o sal estar na terra. O sal estar na terra é a solução, porque Jesus disse, vós sois o sal da terra. Então é na terra mesmo a atuação. Então o problema não é o sal estar na terra, o problema é a terra entrar no sal. Quem está entendendo, diga amém. Estar na terra é a nossa missão. Agora a terra não pode estar em nós, porque eu e você fomos chamados para atuar nesse mundo. Nós atuamos no mundo, é nesse mundo, é nessa terra que nós fomos chamados para cumprir a nossa missão. Agora eu estou no mundo e o mundo não pode estar em mim. Eu estou na terra, mas a terra não pode estar na minha vida. E Jesus falou sobre isso em outras palavras. E João registrou no capítulo 17, quando ele diz, vós não sois do mundo. Nós não somos, mas estamos nele. Então o cristão precisa estar em contato com a terra, com o mundo, mas não pode permitir que as maldades, os desvios, as corrupções dessa terra, desse tempo, desse mundo contamine sua identidade, sua essência espiritual. E não é tão simples assim. Porque é você estar no mundo e o mundo não estar em você. É você influenciar, é nós influenciarmos e não sermos influenciados. O sal tem uma identidade própria, e a sua responsabilidade, a sua, quem do sal, que é a nossa, é permanecer sendo sal, sem ser misturado com aquilo que vai descaracterizar a essência. Então é uma habilidade que só o Senhor pode nos conceder, e nós temos essa responsabilidade de estar atuante, operante, funcionando sem ser contaminado.
Você chega num ambiente totalmente estragado, mas tem que sair de lá, deixando o ambiente melhorado, sem se estragar. Será que a gente consegue? Irmos a um ambiente completamente contaminado e sair de lá sem se contaminar. É possível que pessoas vão a alguns ambientes e eles já voltam mudados. Eles já voltam de lá com a mentalidade mudada, com a visão distorcida, com princípios negociados, com projetos já deixados de lado, porque ele foi contaminado, ele foi impactado negativamente e não teve força para resistir a esse impacto. Então ele volta, mas ele não volta com a mesma essência. De repente ele volta e volta contaminado. Isso acontece em vários ambientes. Em vários ambientes. Então o cristão deve lutar para não perder a sua identidade, sua essência. Repito, influenciar o ambiente sem perder a sua missão. Fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer, sem se perder no meio da missão. Porque se não cuidarmos, nós vamos para cumprir uma missão e voltamos derrotados, porque o mal nos contaminou, complicou a nossa vida. Então o sal insípido, o morantê, representa uma aparência sem eficácia. É possível alguém ter aparência de cristão, mas não exercer influência. Frequentar uma igreja, mas não transformar o ambiente de sua atuação. Vem aos cultos, participa do culto, mas lá fora ele não consegue agir como tal. Carregar uma Bíblia, mas a Bíblia não morar no seu coração. Quantos lugares você chega e você vê uma Bíblia aberta, e dependendo do local, do tempo que ela está aberta, as páginas estão amareladas. Mas você olha para o ambiente, para alguém que abriu a Bíblia, você percebe que não tem nada de Bíblia na vida da pessoa. Mas ele abre a Bíblia. Ele se diz cristão, mas a Bíblia aberta, mas não entra na sua mente, no seu coração. Então ele é um sal insípido, que é inoperante. Ele tem até uma aparência. Ele até carrega algumas coisas que o cristão carrega, mas ele não vive aquilo que deve viver. Talvez professa a fé, mas não manifesta no seu dia a dia o fruto do Espírito. Alguém sabe que ele é crente, que ele é cristão, que ele é evangélico, mas quando o fruto aparece, é um fruto que não condiz com a vida cristã. Vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde muitas pessoas se esbarram e não têm se convertido mais, por causa de cristãos que são maus testemunhos onde atuam. E se você que está me ouvindo não tomou a sua decisão por causa de tais cristãos, essa desculpa não vai colar. Se você está deixando de tomar uma decisão porque tem pessoas na igreja, e quem sabe aqui nessa igreja, que não dão o testemunho que elas deveriam dar, tais pessoas, caso não se consertem a tempo, terão um acerto de contas com o Senhor, mas você também terá, porque não dá para pegar carona no erro dos outros. Nós não temos essa justificativa plausível. Não chegaremos diante do Senhor e vamos dizer: não, eu não me converti porque lá naquela igreja tinha um obreiro, tinha um pastor, tinha um presbítero, tinha um evangelista, tinha um diácono, um cooperador, uma cooperadora, um regente, um músico, um tocador, um sonoplasta, um da mídia, um que estava lá ceando, que não fazia aquilo que deveria fazer. Isso não vai funcionar diante da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. É possível que tenha muito joio por aqui,
mas eu tenho certeza que tem bastante trigo também para a glória de Deus. É possível, e tem. O sal insípido é uma contradição. É uma contradição. Uma contradição, porque significa que ele afirma algo e não faz. É uma contradição. Ele tenta representar algo que ele não vive. É só o rótulo. É quando existe uma incoerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Um cristão pode se tornar uma contradição quando sua vida nega a mensagem que ele anuncia. Ele anuncia algo, mas ele não vive algo que ele está anunciando. Então o sal insípido, o morantê, é uma contradição. Sobrou a aparência. De repente, alguns de nós nos passamos como cristãos, mas não vivemos aquilo que professamos. Não vivemos aquilo que pregamos, talvez não vivemos aquilo que cantamos. Mas isso aí quem vai julgar é o Senhor. Você e eu não fomos chamados e nem habilitados para apontar, eu sei quem é que vive assim. Cuidado, porque o Senhor não nos chamou como juízes, nós não. Deixa que Ele vai resolver isso. Tem um texto que eu já citei várias vezes e você pode ler comigo mais uma vez. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, coloque na tela por gentileza, 2 Timóteo 3 e 5. Você vai perceber que ficou só a aparência de sal. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Tendo aparência. Tendo aparência, parece sal. Frequenta os cultos, canta, prega, carrega a Bíblia, levanta a mão, dá glória a Deus, né? Faz cara de crente. Faz cara de crente aí, irmão. Como é que é isso? Difícil, né? Feliz, né? Parece. Não estou dizendo que alguns de nós aqui não seja. Mas o texto está dizendo que tem aparência. É o sal que perdeu a funcionalidade. Ele parece, mas ele não é mais. Tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia. Esse nega a eficácia é o insípido, é o morantê. Não influencia, não preserva, não confronta, não tem bom testemunho. As coisas vão bem até quando chega uma proposta, as coisas vão caminhando até que chega um confronto, um conflito, um problema familiar, um problema na empresa, um problema com o vizinho, uma situação embaraçosa, aí demonstra que ele realmente era só de aparência. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, todos. Coloque ainda na tela Tito, capítulo 1, verso 16. Tito 1 e 16. E fala, né? Continua falando. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com que, irmãos? Com as obras. Confessa, mas nega com as obras. Aí sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Coloque Ezequiel capítulo 33, verso 31, por favor. Tem no Novo e tem no Antigo Testamento sobre isso. Em linguagens diferentes, mas é o mesmo Espírito usando pessoas em várias épocas, falando a mesma mensagem. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir,
e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, e depois, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Mas eles vêm, eles sentam, eles cantam, ele ouve a palavra. Irmão, não deixe isso cumprir na sua vida não, tá? Por favor, você continua vindo no culto, você ouve a palavra, você se assenta aí. Mas não deixa cumprir isso na sua vida. Porque vir ao culto dá um trabalhozinho, mas não é tão difícil assim. Sentar para ouvir a palavra também não é tão complicado assim. Até que os bancos estão até gostosos agora. O ar está ligado, está tudo confortável. Mas isso não é tudo. Vir à igreja é bom, precisa vir. Ouvir a palavra é bom, precisa ouvir. Mas não é tudo. E o nosso coração? Como que está o nosso coração? Como que está o nosso interior? Que não vivamos apenas de aparência, mas que possamos viver de verdade, para não nos tornarmos uma contradição. Uma contradição. Pode tirar o texto, por favor. Coloque lá, por gentileza, o versículo que nós estamos trabalhando, que é o Mateus 5:13. Eu me arranquei dessa primeira frase, irmão, porque tem muito tempo que a gente está nela, e dá vontade de ficar, mas... Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, que é o morantê, é tudo isso que eu estou falando, com que se há de salgar? E aí Jesus pega mais pesado agora. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Não fica triste com o pastor, porque eu não estou falando de mim, é o que Jesus falou. A parte final é muito pesada quando Jesus conclui sobre o sal. Esse ensinamento é só para quem é discípulo, para quem é seguidor de Jesus. Para nada mais presta, irmãos, isso é muito forte. Jesus explica a consequência da perda da essência e da identidade de cristão. Eu já falei aqui várias vezes que quem diz que serve a Deus e começa a fazer as coisas que não deve, não se arruma, e ele vive de escândalo em escândalo, ele passa a ser pior do que o infiel. Ele é pior. Porque onde está escrito na Bíblia que quem não serve ao Senhor não presta para nada? E aqui está dizendo que se o sal ficar insípido, aí ele não presta para mais nada. Então, um cristão, um crente, e eu repito as palavras porque cada um entende como quer, né? Um evangélico, que se torna o morantê, o insípido, ele passa a ser pior do que quem está lá fora. Porque quem está fora do propósito, está fora mesmo. Os erros, os pecados, as coisas horríveis que o mundo faz, elas não trazem escândalo. Por incrível que pareça, não trazem escândalo. O que uma pessoa ímpia faz e que vai escandalizar? Nada. O que uma pessoa ímpia faz que vai assustar? Nada. É a vida dele mesmo. Não assusta, não pode assustar com isso. Agora, se eu e você fizermos, aí para dar um susto terrível. Aí o negócio é estranho. Porque a gente estava falando que era, mas não era. Estávamos com um chamamento, um chamado, uma missão de ser sal, e não funcionou. Então isso é uma consequência de perda de identidade. Continua parecendo sal,
Então aqui Jesus está falando de uma queda, de uma regressão muito séria e triste. Perder o sabor, perder a utilidade. É lançado fora e é pisado. Pisado. Um cristão nessa situação pode ter posição, entre aspas, mas não ter influência. Pode ter título, que eu já falei muitas vezes, a nossa carteirinha, que precisa ter, mas ela não nos dá garantia de que a gente está imune dessas coisas. Não. Esse paletó, essa gravata, é o costume nosso. Mas isso aqui não imune, não nos deixa isento dessas coisas que eu estou dizendo. Então pode ter título, mas não ter testemunho. Pode ter conhecimento, mas não ter prática. Pode ter aparência, mas não ter essência. Pode ter voz, mas não ter mensagem. Pode ter lugar, mas não ter utilidade. Então Jesus fecha a fala sobre o sal como uma imagem dramática. Ser pisado pelos homens. O sal que deveria estar posicionado sobre aquilo que precisa ser preservado, temperado, melhorado, agora está debaixo dos pés. Uma inversão de posição. Ele deveria salgar, preservar, temperar, dar sabor, trazer cura. Mas de repente ele muda a posição. Ele não faz nada disso mais. Ele deveria estar por cima, influenciando, mas agora está por baixo, sendo pisado. Uma inversão de valores. Uma inversão de posição. O sal que deveria ser respeitado, Jesus fala, agora ele passa a ser pisado. Ele deveria ter moral, mas ele não tem, então ele é pisoteado. Deveria ter respeito, mas não tem respeito. É muito triste um cristão que perde o respeito. Imagine na empresa que você trabalha, no meio da sua família. Todos sabem que você é cristão. Todo mundo sabe que você é o sal da terra. Lá na empresa, lá na escola, lá na faculdade, lá na família. Todo mundo sabe. Você já avisou para ele que você serve a Deus. Ele já sabe de alguma maneira. Se você nunca avisou, ele não sabe, ele vai descobrir. De vez em quando vai ver você cantando um hino, vai ler a Bíblia, carregar a Bíblia, né? Ou vai indo para a igreja. Eu fiz uma visita aqui um tempo atrás ao empresário com uma pessoa, fui junto. E o empresário tomou um susto, falou para a pessoa que estava comigo: você é crente também da igreja? Eu te conheço há 20 anos, não sabia que você era. Eu fiquei assustado, quase entrei debaixo da cadeira. Tenha misericórdia, Senhor. Mas de vez em quando se descobre que é, porque percebe indo para a igreja. Mas nem isso não tinha visto. Que coisa. Então nós temos que cuidar para essa posição ela não ficar invertida. Ao invés de respeito, chacota. Quando o nosso testemunho, nossa crença perde a credibilidade, irmãos, a mensagem perde a autoridade, perde o peso. O que o Senhor quer para mim e para você é o seguinte: quando a gente falar, alguém falar assim, ó, quem falou foi o fulano de tal, viu? Cuidado, porque quem falou foi a irmã tal da igreja, foi o irmão. E aquele homem quando fala, tem alguma coisa de Deus aí. Agora, a pessoa se for o contrário, quem falou foi fulano.
E para nós que temos um ministério, e ministério não é só quem está de gravata e paletó. De repente você também tem ministério. Que quando fala ministério eu preciso melhorar isso, porque senão alguém pensa, não, está falando somente dos obreiros que estão lá no púlpito engravatado, empaletosado. Não, ministério. O Senhor te entregou um ministério. Você tem um chamado. Precisamos de muito cuidado, ainda maior. Coloque para nós na tela a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler juntos? Vamos lá. 3, 2, 1. Não dando nós para se eu der escândalo em qualquer coisa, o meu ministério ele passa a ser censurado. E você também. O que é censurado? Perde a credibilidade. Perde a credibilidade. O nosso comportamento faz nós termos credibilidade ou perder a credibilidade. Dependendo de algo que você sabe de alguém, você passa a não ter mais vontade de ouvir a pessoa. Ou é diferente? Você pode saber de tudo, ouvir tudo, e você continua gostando de ouvir? Eu não. Perde a graça. Não estou falando que nós temos que ser perfeitos, porque não somos. Mas existem situações, e está na Bíblia, está escrito. O escândalo faz nós perdermos a credibilidade. O ministério ficou censurado. Jesus perdoa? Sem dúvida alguma, se houver arrependimento verdadeiro, há perdão. Jesus perdoa. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Porém, dependendo da situação, ficou censurado. Perdeu o peso, a consistência. Nosso ministério não deve ser censurado, desacreditado. O desacreditado é o sal morantê, que ainda tem a aparência, mas não tem mais a essência. Jesus disse que seus discípulos seriam perseguidos por causa da justiça. Porque eu estou falando de pisado, e alguém pode fazer o link com a outra palavra. Nós seremos perseguidos por coisas corretas. É diferente de ser pisado pelos homens quando não está na funcionalidade certa, quando dá escândalo. Está dando para entender? É diferente, é outra coisa. O sentido aqui é outro. Pode tirar o texto, por favor. Não é ser perseguido por causa da justiça, é ser pisado pela perda de credibilidade da confiança, pela vida incoerente, falar que é, mas não vive aquilo que está falando que é. Então o sal precisa continuar sendo sal por dentro para continuar exercendo influência fora. Eu preciso ter a essência aqui dentro e você aí dentro para conseguirmos atuar. Nós temos exemplos na Bíblia de testemunhos de pessoas escolhidas por Deus, separadas, mas que depois, com as suas atitudes, ficaram desacreditadas. Entre tantos, talvez um dos mais conhecidos foi Sansão. Foi quem, irmãos? Sansão. Você já deve ter lido.
Sansão foi separado por Deus desde o ventre. Desde o ventre. Juízes 13:5 diz isso, não vamos ler, depois você lê. Desde o ventre havia uma identidade, um propósito, um chamado, foi escolhido por Deus. Mas as escolhas depois de Sansão foram comprometendo aquilo que Deus havia estabelecido. Porque Deus não vai pegar a gente pelo colarinho, irmãos, e dizer: não, você não vai errar, rapaz. Você não vai errar, ô mulher. Eu não vou deixar. Não existe isso. Então Sansão foi deixando ser envolvido, e o seu chamado foi sendo comprometido, e o seu ministério foi sendo censurado, desacreditado, e ele foi desabilitando. E tem um relato muito triste em Juízes 16:20, a parte B, só citando, está escrito assim lá, Juízes 16, versículo 20, parte B. Olha que tristeza, está escrito assim: e não sabia ele que já o Senhor se tinha retirado dele. Que tragédia, que triste. O texto diz que ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele, porque ele estava brincando, flertando com o pecado, não levando a sério o seu chamado. E nos próximos versículos do capítulo 16, você percebe esse homem que foi chamado desde o ventre, sendo pisado pelos homens, humilhado pelos homens. É o sal morantê, o insípido, que foi censurado, e de um homem, de uma posição que Deus o tinha chamado, agora ele está na posição de ser pisoteado pelos homens, virou chacota, virou um palhaço da corte, o bobo da corte, as pessoas olhando para ele e fazendo chacota da vida dele. 1 Samuel capítulo 2 e 29, só citando, tinha um sacerdote e juiz de Israel por nome de Eli. Sacerdote, juiz, seria hoje o pastor, né? Alguém assim nesse nível. Mas também perdeu a autoridade e a moral. Perdeu a autoridade e a moral, porque título não nos deixa imune de acontecer alguma coisa. Judas também se perdeu, Ofni e Finéias também, Saul também, Ananias e Safira também, e a lista pode ser muito maior, de pessoas com chamado, mas que pela sua postura de vida foram desacreditados e se tornaram sal insípido, morantê, que não funciona, que não resolve. O maior interessado em que eu e você sejamos pisoteados pelos homens, desacreditado, é aquele que já está desacreditado para sempre. Jesus não almeja isso para nós. Quando ele diz o texto, ele diz para nossa alerta, para que nós possamos cuidar da nossa vida, zelar pelo nosso chamado. Porque ele diz: se o sal for insípido, ele não vai servir para mais nada. O que vai acontecer com esse sal é ser pisado pelos homens. E nós vivemos no mundo físico, mas no mundo espiritual. O adversário das nossas vidas, eu chamo ele sempre de encardido aqui. Ele é o maior interessado em que você seja, e eu seja, nós sejamos pisoteados pelos homens, para que a nossa vida vire uma chacota na boca do mundo. Ao invés de sermos respeitados, ele deseja que nós sejamos humilhados, envergonhados.
porque ele já passou por isso. Eu quero ler com vocês um texto para a gente encerrar o culto. Coloque para nós na tela Isaías, capítulo 14, verso 12 em diante. Você sabe de quem que está falando aí? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um em sua casa. Até o 19, o último. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Esse é o protótipo do trem ruim, do maligno. E a última palavra desse versículo é pisado. Por isso que ele quer que nós sejamos o sal insípido, para também sermos pisado pelos homens. Porque ele já foi pisado e continuará sendo. Coloque para nós Ezequiel capítulo 28, verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Só mais esse versículo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Deixa o versículo ainda. Foi lançado por terra, e esse olhem para ti é um olhar de desprezo. É assim que ele quer que aconteça na vida daqueles que foi chamado para ser sal da terra, porque já aconteceu com ele. Então ele almeja que aconteça na nossa vida o que aconteceu com ele. Por que às vezes o nosso coração se eleva, nós ficamos orgulhosos, prepotentes, coração elevado, achando que somos grandes coisas, nariz empinado, nos achamos, nos sentimos, e às vezes ficamos prepotentes e arrogantes. Por quê? É porque isso é dardo inflamado do adversário na nossa carne, que já é tendenciosa. Porque ele fazendo isso, e nós não nos reconciliarmos, cairemos também, perderemos a essência também, seremos lançados por terra também, seremos pisoteados também. Olharão para nós não mais com respeito, mas olharão com desprezo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Coloque para nós na tela Provérbios 16 e 18.
Vamos ler juntos, 3, 2, 1. A soberba. Achei que está um pouco fraco, vocês estão com mais força. Vamos de novo, 3, 2, 1. A soberba. Esse precede fala que vem antes. Antes da ruína acontece algo antes. E esse algo é chamado de soberba. Antes da queda acontece algo, a altivez. Cuidado, meu irmão, minha irmã, não se ache. Não pensa que você é tanta coisa. Sejamos humildes. Porque quem é grande é o Senhor, nós somos miseráveis pecadores. Todos os grandes arrogantes que já passaram por aqui e por outros altares, já caíram. Não precisa contar testemunhos. Mas todos grandes, prepotentes e arrogantes, que rotavam algo exagerado, uma santidade assoberbada, se achando melhor do que os outros, que era mais ousado do que os outros, já caíram e continuam a cair, porque a soberba precede a ruína. A altivez do espírito humano com E minúsculo, precede, vem antes da queda. Assim foi com Satanás, e assim são com todos que procedem como ele. Coloca para nós Romanos capítulo 16 e o versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve, quem, irmãos? Debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quantos podem dizer amém? Amém. Quem pode ficar de pé? Oh, meu Deus, meu Senhor da glória, Ele foi pisado, será esmagado. Ele já foi pisado e será esmagado, e deseja que você seja pisado também. Agora, Jesus está na glória, foi coroado, e Ele deseja que você e eu chegamos à glória e sejamos coroados também. O que aconteceu com Jesus, Ele quer que aconteça com a gente. Mas o que aconteceu com o diabo, Ele quer que aconteça com a gente. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Faça uma avaliação, irmão. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Que precisamos nos arrepender. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. eu quero voltar a Deus.
Vamos orar. Quem sabe nós estamos naquele processo de que o sal esteja começando a perder a sua essência. Quem sabe parte de nós estamos permitindo que algumas coisas dessa terra estejam infiltrando em nós. E o nosso sabor e a nossa pureza, ela está sendo comprometida. Isso precisa ser consertado imediatamente, para nós não perdermos a nossa funcionalidade, para nós não ficarmos apenas de aparência. Mas não produzirmos mais nem na família, nem no trabalho, nem entre os amigos, em lugar nenhum a gente não funcionar, não levar cura, não levar preservação, não conservarmos nada, não resolvemos nada, só aparência. E se isso não é consertado rapidamente, daqui a pouco não fica só nisso, piora. Piora porque começaremos a ser desacreditado, desabilitado, envergonhado, pisoteado. Olharão para nós com olhar de desdém e não de respeito. Onde você atua, meu irmão, minha irmã, as pessoas precisam olhar para você e sentir algo de Deus, firmeza. Firmeza. Alguém pode olhar dentro dos seus olhos e olhar sem pestanejar, sem ficar dúbio, sem ficar balançado, sem graça, sorriso amarelo. É para você ter força de Deus, autoridade de Deus na sua vida. Porque tem pessoa que não consegue olhar firme no outro, o olhar fica balanceado, fica desconfiado, sem graça, sem firmeza. É porque tem alguma coisa que está desarrumada. Deus quer esse respeito. Se passarmos por perseguições, e vamos passar porque Jesus falou, mas é por causa da justiça, é por causa de coisa certa. Não existe perseguição por causa de coisa errada. Aí não é perseguição, aí é humilhação. É ser pisoteado, envergonhado, humilhado, feito de chacota, de escândalo, de vexame. É diferente de ser perseguido pela justiça. Vamos orar por nós, para a gente não perder a essência. Quando você chegar no meio da sua família, as pessoas dizem: olha, eu posso até não viver o que ele está vivendo, mas que eu sei que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu sei que é. Lá na empresa a mesma coisa, lá na escola a mesma coisa, lá na faculdade a mesma coisa. Eu posso até não viver o que ele está vivendo, mas o que ele está vivendo é o correto. Lá na rodinha a mesma coisa. Alguém pode não viver o que você está vivendo e nem querer viver, porque Jesus diz: quem quiser vir após mim, venha. Mas ele vai saber que você tem uma palavra que é a verdade que está nos seus lábios. Você tem um olhar que é o olhar de sinceridade e não de falsidade. Quem quer receber a pureza dessa essência ainda mais, levante a mão para o céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui diante dessa missão, diante dessa grande responsabilidade de preservarmos a nossa essência, de preservarmos a nossa identidade, de zelarmos pelo nosso chamado, de valorizarmos o investimento que o Senhor fez em nós, de valorizarmos tudo aquilo que o Senhor tem investido em nós. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, para que o nosso ministério não seja censurado, desacreditado, que não sejamos desabilitados para vivermos os planos do Senhor.
Quantas pessoas levando a vida espiritual relaxadamente, a vida ministerial de qualquer maneira. Tenha misericórdia da tua igreja. Que essas poucas palavras que falamos nesta noite surja efeito, Senhor, em nossa vida. Em nome de Jesus. Derrama sobre nós a graça do Senhor. Derrama sobre nós a humildade, Pai. O reconhecimento. Porque o maligno caiu pela arrogância, pela prepotência. E já é pisado e será esmagado. E Ele deseja que sejamos também pisados, feito de espetáculo, de chacota, como Sansão. Mas tenha misericórdia desse obreiro, dessa obreira, desse irmão, dessa irmã. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Quantas pessoas já foram perdoadas, mas ninguém mais acredita, Senhor. Porque permitiu que o seu ministério fosse censurado. E as suas palavras já não têm mais peso. Não causa mais efeito. Não traz mais cura. Porque mesmo perdoado, quando fala, alguém lembra e faz o link. E aí a palavra não tem mais peso, não tem mais consistência. Nos ajuda, Senhor, a mantermos o nosso chamado. Nos ajuda, Senhor, a mantermos o nosso respeito espiritual. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, nossa negligência, nossa arrogância, nossa altivez, nossa prepotência. Receba o nosso culto como cheiro agradável às tuas narinas. Continua abençoando os nossos irmãos de todo o setor de Castanheiras, Pai, que vieram. Abençoa a família. Abençoa a igreja ali, pastor Gilmar Portugal, presbítero irmão Márcio, todos os demais que estão trabalhando na obra do Senhor neste setor. Os nossos visitantes, os nossos ouvintes pela internet. Aqueles que precisam tomar uma decisão enquanto é tempo. Tenha misericórdia, Senhor, e que essa dureza de coração seja superada e vencida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Há um aviso aqui, dia 18 de agosto retornarão as aulas do e-book. Estão de férias ainda, mas daqui a pouco acabam as férias, tá bom? 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos juntos dizemos: você que precisa reconciliar, voltar a Cristo, estamos aqui para orar por você. Venha para Jesus enquanto é tempo.